Eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um relógio gigantesco no céu. Só que ele era um fiozinho. Ele não era um relógio preenchido. Ele era um fiozinho. E dentro, as estrelas bem douradinhas formavam os números em algarismo romano do relógio. E esse relógio, ele marcava 5 minutos para meia-noite. E eu fiquei olhando desses 5 minutos para meia-noite. E eu ouvi uma voz dizendo: o tempo está acabando. Tudo vai se acabar. E eu olhei assim: Senhor, foi o Senhor que falou isso, né? E aquela coisa, aquele temor dentro de mim, um temor. E eu dei glória a Deus, e um temor. E tá, e do nada parece na minha janela como quem vem assim da parte da praia, né? Pra minha janela. Vindo como se estivesse flutuando. Era flutuando. Só que parecia uma nave espacial, só que ela tinha tentáculos, tipo um polvo, sabe? Mas era uma nave espacial, preta, com uns fiozinhos na parte dos tentáculos, com um fiozinho de luz neon azul. E ela vinha na minha janela, ficava meio que dançando assim, com os tentáculos assim, dançando, pairando ali perto de mim. E eu fiquei sem saber o que fazer, eu nem respirava. Então, o meu sonho, ele se repetiu por 3 vezes, o mesmo sonho. Foram 3 vezes. Esse sonho, eu estava na casa da minha mãe. Era como se eu ainda estivesse lá, morando com ela. E eu não tinha filhos ainda. Era como se eu estivesse ainda na minha adolescência, no início da minha juventude. E meu quarto, a gente morava no 12º andar. E o prédio é assim, a gente tinha 3 paredes, mas a 4ª parede era toda de vidro, de cima a baixo. E era que dava para frente da rua. Então, assim, quando eu estava indo dormir, eu fechei a cortina, né? Porque no outro dia, quando eu acordasse, o sol ia dar todo no meu rosto. Aí eu fechei a cortina, deixei bem fechadinho e fui dormir. Só que um pouquinho tempo depois que eu já tinha dormido, aí na minha visão, meus olhos fechados, né? Quando a gente tá com o olho fechado e alguém vem tipo com uma lanterna e fica passando assim no seu rosto, com a lanterna ligada, você mesmo com o olho fechado, você vê que tem uma luz passando, né? Então isso aconteceu comigo. Aí por curiosidade, eu abri os olhos e fiquei assim, eu digo, oxe, de onde tá vindo essa luz? Só que essa luz, ela tava vindo de fora. Como eu morava no 12º andar e dava para ver praticamente Maceió inteira. E tinha um bairro distante que geralmente eles colocavam aqueles canhão de luz, sabe? Quando tava tendo alguma festividade, alguma festa. E eles contratavam esses canhão de luz. Eu achava que era um canhão de luz que estava passando pela minha janela,
Só que eu olhei para lá, para o local onde geralmente colocavam isso, toda noite dava para ver, e não tinha nenhum canhão de luz. Então eu saí do meu quarto e fui para a varanda. Abri a janela da varanda, deixei totalmente aberta e veio aquele ventinho gostoso, né, da madrugada. E eu fiquei ali, olhando para o tempo, olhando para a rua, para a cidade, que a cidade é muito linda, a minha cidade, da vista do prédio que a minha mãe morava. Era muito bonita a cidade de Maceió. Dava para ver tudo, inclusive até a beira da praia, assim, né? Dava para ver a praia, não dava para ver totalmente a cidade na parte de baixo, né? Porque a gente é parte alta, no farol. E eu tava ali na janela. Quando eu olho para o céu, sempre eu fazia isso para orar, né? Na época eu era já eu era evangélica, já era cristã. E eu sempre fazia minhas orações ali, olhando para a cidade. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um relógio gigantesco no céu. Só que ele era um fiozinho. Ele não era um relógio preenchido. Ele era um fiozinho. E dentro, as estrelas bem douradinhas formavam os números em algarismo romano do relógio. E esse relógio, ele marcava 5 minutos para meia-noite. E eu fiquei olhando desses 5 minutos para meia-noite. E eu ouvi uma voz dizendo: o tempo está acabando. Tudo vai se acabar. E eu olhei assim: Senhor, foi o Senhor que falou isso, né? E aquela coisa, aquele temor dentro de mim, um temor. E eu dei glória a Deus, e um temor. E tá, e do nada parece na minha janela como quem vem assim da parte da praia, né? Pra minha janela. Vindo como se estivesse flutuando. Era flutuando. Só que parecia uma nave espacial, só que ela tinha tentáculos, tipo um polvo, sabe? Mas era uma nave espacial, preta, com uns fiozinhos na parte dos tentáculos, com um fiozinho de luz neon azul. E ela vinha na minha janela, ficava meio que dançando assim, com os tentáculos assim, dançando, pairando ali perto de mim. E eu fiquei sem saber o que fazer, eu nem respirava. E ele subiu assim, como eu estava no 12º andar, eles subiram tão rápido e eu fui olhar para ver onde é que eles estavam indo. E eles subiram para o céu e sumia. E depois vinham mais. Aí subiu pro céu e sumia. Aí eu disse: meu Deus, que é isso, né? Só que pra mim, parecia era como se fosse anjos, sei lá, uma coisa. A minha sensação no momento do sonho era como se fosse anjos ali. Tá, aí eu me acordei. Isso foi em 2018, finalzinho de 2018, era início de 2019, uma coisa assim. Ou não sei se era janeiro, sabe? Aí, o que acontece? Quando foi lá pra junho, tive o mesmo sonho.
tive o mesmo sonho, só que de 2019, o mesmo sonho. Quando foi em novembro, outubro, novembro, um desses 2 meses que eu não lembro bem direitinho, mas eu acho que foi no finalzinho de outubro, já pertinho de novembro. Foi uma coisa assim, meio que eu não fiquei meio sem saber na data mesmo. Aí eu tive o mesmo sonho, só que já foi uma coisa diferente. Eu não sabia, eu disse, Senhor, mas esse tempo aí, 5 minutos para o fim, como assim, Senhor? Aí eu fiquei sem saber se aquilo era um aviso, o que que era, né? E eu disse, Senhor, me confirma isso. Você acredita que eu nunca ouvi falar nesse relógio do, do fim que tem, né? Eu nunca ouvi falar nesse relógio. E no final de semana, não sei se foi na sexta-feira de noite ou foi em um sábado, que a Globo falou nesse relógio do fim do mundo. Aí esse relógio tava marcando exatamente o minuto que estava no relógio do meu sonho, 5 minutos para o fim. Nossa, eu olhei assim, meu Deus, Senhor, eram 5 minutos para o fim de tudo. E estava igualzinho o relógio do meu sonho. E o Jornal Nacional tinha falado sobre esse relógio do apocalipse que eles falam, né? Que vai contando cada tempo que vai passando, vai acontecendo alguma coisa, eles vão modificando o tempo ali. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é lindo, maravilhoso. Obrigada, Senhor, por me presentear com esse sonho. Foi muito lindo mesmo. E assim, aí eu vi, né, que eu agradeci a Deus porque não é que eu duvidava da presença dele, mas eu queria que Deus me mostrasse que ele era comigo através de alguma coisa, nem que fosse de um sonho. E ele me deu esse sonho 3 vezes consecutivos. Em outros meses, óbvio, mas era o mesmo sonho, né? Mas glória a Deus por todas as coisas, e o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Em todo tempo, o Senhor é bom.